Nós amanhã vamos conversar sobre o IRDR e eu passei aqui para deixar algumas ideias básicas, né? Um videozinho rápido aí de 10, 15 minutos, para que vocês possam se preparar para a nossa aula. Vou compartilhar com vocês aqui o texto do CPC para a gente analisando alguns artigos, vocês já começarem a aquecer a compreensão de vocês sobre esse tema do IRDR. Bom, algumas questões muito básicas. O IRDR, ele faz parte do sistema ou modelo de julgamento de casos repetitivos. Tá? Esse modelo está previsto como potencial precedente vinculante, aqui no inciso 3, tá? Resoluções de demandas repetitivas de julgamento de recurso extraordinário especial repetitivo, e além do CPC, a gente ainda teria o recurso repetitivo de revista, lá da Justiça do Trabalho, que também poderia ser considerado um repetitivo. A primeira norma que nós vamos analisar é o artigo 928, que diz o seguinte, que considera-se julgamento de casos repetitivos, portanto, IRDR, recurso especial e recurso extraordinário repetitivo, as decisões proferidas em, e aí esses dois tipos, e fala o julgamento desses casos repetitivos no direito brasileiro, ele se limita à questão de direito material ou processual. A primeira coisa importante que vocês saibam é que se limita a questões de direito material ou processual. Agora nós vamos lá para o artigo que começa a tratar do IRDR. Deixa eu ver se eu me lembro de cabeça. 976. Perfeito, 976. O 976 vai falar, então, desse incidente de resolução de demandas repetitivas, que é uma novidade, né, para nós, para mim, para o Fred Dias, esses casos repetitivos são uma nova espécie de processos coletivos em que a agregação se dá com o ajuizamento da ação. Então, uma espécie de processos coletivos opt-in. Eles começam, são atingidos favoravelmente e contrariamente, e se dá com o ajuizamento da ação a vinculação desses titulares de direitos individuais a esses casos. Tá? Os processos começam a tramitar individualmente, e aí quando chegar uma causa no tribunal, ela possibilita a suspensão dos processos individuais para o julgamento desse caso repetitivo. E com isso há uma cisão cognitiva e decisória. A questão que está sendo decidida naquele processo, uma questão de direito material, uma questão processual, passa a ser decidida como caso repetitivo, né, a questão repetitiva, e uma vez essa questão decidida, ela não é mais objeto de decisão e de cognição pelos órgãos inferiores que estavam com os processos suspensos. Essa questão decidida, ela se aplica diretamente aos processos suspensos, e o juiz lá no primeiro grau apenas vai tocar adiante esse processo e ele não tem opção de alterar, tá bem? Então, é cabível esse incidente de resolução de demandas repetitivas, desde que estão presentes alguns requisitos, né? O primeiro deles é a efetiva repetição de processo. É justamente aqui que tem uma diferença com o incidente de assunção de competência. O incidente de assunção de competência não serve para casos repetitivos. Para casos repetitivos nos tribunais, a gente tem o incidente de resolução de demandas repetitivas. Risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, né? Além disso, então, tem que demonstrar aí um risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. E algumas regrinhas que eu acho que são interessantes desse modelo e que são importantes e que se construíram pela jurisprudência e agora o CPC trouxe na lei, né? A primeira delas é que a desistência ou abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente. Então, o incidente ou o recurso especial e repetitivo, ele não é mais, não se impede o exame se tiver desistência ou abandono do processo. A segunda é que se o Ministério Público não for o requerente, ele deve intervir obrigatoriamente no incidente. E aí eu entendo que deve intervir, inclusive, na fase de admissibilidade do incidente. É muito importante que o MP fale na admissibilidade.
No caso do incidente, incidente 040, que vocês vão estudar e que vão preparar para fazer uma das nossas atividades avaliativas, o MP não interviu, entendeu pela não intervenção. E a intervenção do MP é obrigatória por duas razões. Primeiro, porque se trata de uma espécie de processo coletivo, o MP sempre intervém aí em razão do interesse público. E segundo, porque o MP é fiscal da ordem jurídica e há potencial formação de um precedente. Então, teria que ter a intervenção obrigatória também na fase da admissibilidade e também na fase de mérito. E a segunda questão é que, se ele não é o requerente, houver essa desistência, ele deve suceder os titulares em caso de desistência ou abandono. Tá? Então, ele sucede os titulares. A mesma coisa que acontece na ação civil pública, já nas ações coletivas. O MP sucede os legitimados quando houver desistência ou abandono infundados. Tá? Inclusive quando houver o reconhecimento de uma falta de adequada representação ou adequada legitimação, o MP também sucede. Tá? Uma questão negativa, que é o parágrafo 4º, que vale a pena a gente ressaltar, é que, uma vez admitido o incidente de resolução de demandas repetitivas pelos tribunais superiores, já não cabe mais o incidente, né, uma vez admitido ao recurso especial ou repetitivo, extraordinário repetitivo, já não cabe mais o incidente nos tribunais. E a ideia aqui é que dê uma unidade dentro da pirâmide aí de hierarquia dos tribunais. Tá? O pedido pode ser dirigido, vai ser dirigido ao presidente do tribunal, e quem pode fazer? O juiz ou o relator de ofício, então pode começar em primeiro grau, mas a causa tem que estar em segundo grau, como nós vamos ver, pelas partes, por petição, ou pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública. Tá? Então, qualquer um desses pode fazer o pedido. Né? E aqui o 978, que é um artigo um pouco mais polêmico, né? Alguns dizem que ele se refere à competência, mas para mim a melhor leitura é aquela que diz que tem que sim ter uma causa no tribunal para a gente poder falar do incidente de resoluções de demandas repetidas. Tá? Então, para instauração e julgamento do incidente, o julgamento do incidente caberá ao órgão indicado no regimento, né, com competência para uniformização da jurisprudência, e o órgão colegiado que julgar o incidente e fixar a tese julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ao processo de competência originária de onde se originou o incidente. Então, com base na interpretação desse parágrafo único e da interpretação conjunta do modelo, incluído o recurso especial extraordinário, nós entendemos que esse tipo de processo é uma causa piloto. Não é igual ao Muster-Verfahren, que é um processo modelo, mas uma causa piloto. Ele exige a pendência de uma causa no tribunal para poder ser analisado. Vamos ver outros elementos interessantes aqui. Aí vai ter análise pelo relator, né, e a admissibilidade, em princípio, deve ser colegiada, porque aqui o 981 é expresso, ó. O órgão competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, ó, o órgão colegiado. Né? Então, é muito importante que a ideia aqui é que a admissibilidade seja colegiada. Né? E aí, as determinações, né, do 982. Né? Aqui é que entra aquela polêmica sobre a admissibilidade. Né? É claro, o Ministério Público tem que se manifestar antes da admissibilidade, caso seja admitido, tem que ser intimado de novo para se manifestar depois da admissibilidade. Tá? Esse querendo aqui, eu entendo que é dever do Ministério Público, justamente porque se trata de uma fiscalização da ordem jurídica e de um processo coletivo. Tá? A suspensão, os tribunais têm entendido que ela pode ou não acontecer. Até o exemplo mais notório de caso que não aconteceu a suspensão foi no caso do agravo de instrumento. Não se deu a suspensão quando da decisão do agravo de instrumento sobre o rol mitigado lá do artigo 1015, justamente porque não havia razão para suspender. O procedimento continuou e se decidiu o recurso repetitivo sem a suspensão dos procedimentos. Então, questões processuais, muito naturalmente, talvez excepcionem essa questão da suspensão. Alguns autores dizem que
como ele determina a suspensão, essa suspensão deveria ser obrigatória. Os tribunais, em geral, não têm seguido essa obrigatoriedade. Percebam que essa matéria ela vale também para o processo penal e para o direito penal. Então, muitos casos, por exemplo, de réu preso, como é que iria suspender? Seria um enorme de um problema. Tá? Uma outra questão, aproveitando que eu falei da suspensão de direito penal, que é um objeto interessante de investigação para quem quiser fazer trabalho de conclusão, etc., é que os tribunais já reconheceram, STF e STJ, que no caso do processo penal, tendo sido afetada uma decisão para julgamento repetitivo, com a suspensão dos processos individuais que estavam pendentes, tramitando, isso interrompe a prescrição. Então foi mais uma vez, mais uma oportunidade que os tribunais superiores entenderam construir uma regra de suspensão da prescrição que não está prevista na lei. Por quê? Para não frustrar os objetivos de tutela adequada, né? Eu estou suspendendo para dar um tratamento conjunto. Se ocorre a prescrição, tem prejuízo aí da tutela jurídica, dos bens jurídicos que devem ser protegidos pelo direito penal e pelo processo penal. A mesma coisa vale para o processo civil. Também a gente pode falar aqui numa suspensão ou interrupção da prescrição por determinação judicial, ainda que não prevista em lei. Mas esse tema na doutrina civilista é bastante discutível, bastante polêmico, porque muitos civilistas entendem que as normas que suspendem ou interrompem a prescrição são normas de direito estrito e que, portanto, não pode ter criação jurisdicional nessa matéria. Mas o fato é que os tribunais têm recorrentemente feito essa criação, como a gente já viu no caso do processo coletivo, em que já se decidiu por diversas oportunidades que a suspensão da prescrição também ocorre, né? A interrupção, melhor dizendo, da prescrição também ocorre com o ajuizamento da ação coletiva, ocorre a interrupção da prescrição das ações individuais. Uma terceira questão aqui, antes da gente passar para o final, né? É claro, a gente aqui vai ter uma ampliação do contraditório, uma maior representatividade argumentativa, com audiências públicas, admissão de amicus curiae. Os tribunais não estão muito acostumados com isso e não têm adotado essa prática. É muito importante que a gente estimule a adoção dessas boas práticas pelos tribunais. No caso do Rio Doce, que vocês vão analisar, isso não aconteceu e isso é muito ruim, tá? Porque é um caso que precisava ter tido um debate mais qualificado, né? Então, o objetivo dessas normas de ampliação do contraditório é qualificar o debate, isso deveria ser seguido. E essa ideia de qualificação do debate também é interessante nós lermos o que está aqui no artigo 984, parágrafo 2º, tá? Que diz que o acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida, sejam esses favoráveis ou contrários. Qual é a ideia que o legislador quis passar aqui de maior completude, integralidade da fundamentação, tanto com os argumentos favoráveis e contrários, de forma que as pessoas pudessem ver ali na decisão que todos esses argumentos foram levados em consideração e, consequentemente, que a decisão é sólida, é firme, deve ser respeitada e reforçar com o dever de fundamentação, reforçar aí o compromisso do órgão jurisdicional de analisar todas as questões que podem servir de fundamento. Tá? E aí eu lembro aquela distinção do professor Rodrigo Mazet entre fundamento e argumento. Né? Fundamento é aquilo que tem uma finalidade de ser utilizado para decisão. Não é uma coisa usada a latere, é algo definitivo, importante e relevante para a finalidade de decidir. Tá? E, por fim, os artigos que tratam, né, de uma vez julgado o incidente, como vai ser aplicado. O 985, ele deixa muito claro que ele se aplica aos processos individuais e coletivos, tá? Que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive aqueles que tramitem nos juizados especiais. Aqui se incluiu os juizados especiais nas decisões dos IRDRs pelo tribunal. O que aconteceu no Espírito Santo foi o contrário. Se teve decisões dos juizados especiais
E aí se tentou aplicar essas decisões à Justiça Comum, e a Justiça Comum negou essa aplicação, não aceitou essa aplicação da decisão dos juizados especiais. E a gente ficou com uma situação díspare. Por quê? Porque o tribunal não tem hierarquia inferior à turma de uniformização. E aí ele não aceitou a decisão da turma de uniformização. E ele mesmo negou a admissibilidade de RDR sobre a mesma matéria que tinha perante o tribunal. Isso gera uma contradição que eu gostaria que vocês analisassem na resposta daquela questão. Então, aqui é para os processos que tramitem, que são aqueles que vão ser suspensos, eles estão tramitando, tá? Agora, para casos futuros, aí sim nós podemos falar de se houver a formação de um precedente, aí os casos futuros também vão ter que ser resolvidos da mesma maneira. Para o incidente, como é um caso julgado, né, e tem uma autoridade dessa decisão, o Código previu a expresso cabimento da reclamação como uma forma de impugnação. Tá? E ainda o Código diz o seguinte: se o incidente tiver por objeto questão relativa à prestação de serviço concedido, permitido, autorizado, o resultado do julgamento vai ser comunicado para a administração pública, órgão, ente ou agência reguladora, para que ela, no exercício das fiscalizações competentes, ela aplique a tese adotada. Então já é uma tendência de que tenha alguma força para além dos julgadores, né? Uma força de, pelo menos uma força de convencimento forte da administração pública de seguir aquilo que o tribunal entendeu como mais correto. Tá? O artigo 986 fala da revisão, que é a possibilidade de superação do entendimento fixado no IRDR, para os mesmos legitimados ou de ofício, né? E o julgamento de mérito do incidente, no artigo 987, fala que dele cabe recurso extraordinário especial conforme o caso, né? Esse recurso teria um efeito suspensivo, vejam que isso é novo em relação ao recurso especial extraordinário, né? Ele tem um efeito suspensivo e se presume a repercussão geral. Então, vocês podem perceber que é um regime de recurso especial extraordinário diferente do regime normal do recurso especial extraordinário. Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica será adotada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça e aplicada em todo o território nacional aos processos individuais ou coletivos que versam sobre idêntica questão de direito. Então, a tendência é que os incidentes, os recursos repetitivos sirvam para resolver um dos problemas de sobrecarga do judiciário, eles auxiliem a resolver essas questões de direito e essas questões de direito sejam tratadas de uma forma específica a partir de casos piloto, tá? Causa piloto, porque o processo tem que estar pendente no tribunal. A gente pode ter a suspensão dispensada, mas essa suspensão pode ser local ou, eventualmente, em casos extremos, né, é possível o pedido de suspensão nacional, também um pedido de suspensão direto ao STJ e ao STF, que vão julgar os futuros recursos para evitar aí o risco de decisões contraditórias e enfraquecimento da tutela do direito. Então, essas eram as primeiras impressões aí que eu queria compartilhar com vocês a respeito desse tema. Nos vemos, então, amanhã. Um abraço.